Bora então falar sobre a derrota de João Fonseca para Alex de Minaur, em jogo válido pela terceira rodada do Masters 1000 de Miami 2025. Placar de 5-7, 7-5, 6-3 para o australiano. Campanha essa que foi a melhor campanha da carreira do João Fonseca em grandes torneios. A primeira vez que ele avançou até a terceira rodada de um Masters 1000. Aliás, encerra uma boa gira do João nos Estados Unidos, né? Segunda rodada do Master 1000 de Indian Wells, título no Challenger 175 de Phoenix e agora terceira rodada no Master 1000 de Miami. Muito positivo. A derrota para o Alex de Minaur também só tem praticamente aspectos positivos. Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e sejam bem-vindos aqui ao Tênis Além do Óbvio. Eu vou falar nesse vídeo, fazer uma análise técnica e tática do jogo, vou comentar um pouco sobre a torcida e também sobre o calendário do João Fonseca. Então, bora para a questão da análise técnica e tática. Seguinte, foi um jogo de altíssimo nível, altíssimo nível. E a melhor notícia de todas é o fato do João Fonseca, aos 18 anos, ter sido capaz de sustentar por tanto tempo em tão alto nível uma partida tão exigente contra um top 10 na prática, né? O de Minaur está em 11º, meia dúzia de pontos atrás do 10º lugar, deve voltar para o top 10 na semana que vem, é o 7º melhor da temporada, é um top 10. É um top 10 que coloca no jogo uma exigência física muito grande, e a vitória do de Minaur hoje, ela se deu única e exclusivamente é um mérito dele, porque ele conseguiu levar a partida para o físico, conforme ele mesmo falou, conforme a análise brilhante do Gil Gross. Primeiro set, o de Minaur, ele entra jogando de maneira completamente diferente da que ele joga, extremamente agressivo. Muitos analistas aí, americanos, analistas de outros países, dizendo que nunca tinham visto o de Minaur jogando de forma tão agressiva. Eu também já vi muito jogo do australiano, não tinha visto. João suportou bem, também foi muito agressivo e soube controlar a partida e no momento certo quebrou o australiano, levou o primeiro set. Segundo set, o João entra um pouco com a adrenalina baixa, já demonstrando um pouco de queda física. De Minaur abre 3-0, João encosta, empata, vira e tem a chance de quebrar no 4-4. Ali ele perde alguns breakpoints e já demonstra, inclusive, que já não estava tão bem fisicamente, já não chegava tão bem nas bolas. O jogo se arrasta no 6-5, de Minaur quebra o João, 7-5. Terceiro set, o João abre 2-0, porém é quebrado quando ele tinha 2-1 e aí o jogo escapa. Aí o João já estava fisicamente muito abaixo, né? E o de Minaur vai confirmando o sax e fecha no 6-3. Mais uma partida muito boa, principalmente o primeiro e o segundo sets. De Minaur, muito rápido, é um dos tenistas mais rápidos da história, se não for mais rápido. Ele exige muito, então é difícil você dar winners no de Minaur. Você consegue, o João trabalhou muito bem isso, porque ele fez o de Minaur cometer muitos erros forçados, né? Forçou o erro do de Minaur. E ia muito bem. O Gil Gross, analista americano, vou deixar na descrição o link, ele faz uma análise mais profunda do jogo. Eu queria entrar em alguns detalhes aqui, mas como a maioria do público nosso ainda está chegando no tênis, eu não vou me aprofundar tanto, mas vou deixar a análise. Mas resumindo, o que ele fala? Que o João Fonseca ele foi melhor do que o de Minaur no jogo enquanto ele teve físico. E outra coisa que ele destaca, o fato de um tenista 11 do mundo, 26 anos, experiente, consagrado, ter adaptado a sua forma de jogar para enfrentar um garoto de 18 anos recém-chegado no circuito profissional, que é o João Fonseca. Isso é impressionante. O cara, top 10, 9 títulos, vitórias sobre Deus e o mundo, Djokovic, etc.
tendo que adaptar a sua tática para enfrentar um garoto de 18 anos. Isso aí já fala muito sobre o João. De Menor, ele além de ter entrado para ser agressivo, ele, como ele mesmo disse, ele foi lutando para tornar o jogo cada vez mais físico. Porque ele sabia que a maneira dele ganhar do João Fonseca era física. Em que sentido? Tornar a exigência do jogo física muito alta até desgastar o máximo possível o João Fonseca. E o De Menor foi muito preciso e feliz nessa tática. Como que ele fez isso, né? Começando a ser agressivo, trabalhando a bola, mexeu muito mais a bola do que ele mexe contra em geral, jogou mais à frente da linha, mais próximo à linha de base, atacando mais do que ele faz, mexeu a bola. E claro, sempre voltando uma bola a mais. E quando ele percebeu que o João estava desgastado, algo que aconteceu ali a partir do segundo set, do meio do segundo set, aí ele começou ainda mais a mexer o João, a fazer o João bater esquerda na corrida, ele forçou muito isso. Ele começou a bater as bolas, conforme o próprio Gil Gross ele informa, ele analisa, para o João ter que correr a maior distância possível. Então, fez muito inside out, fez muita bola angulada, muito saque kick, que é o quê? Para fazer com que o João, ó, a finesse da tática, fazer com que o João tivesse que correr mais e mais e mais e mais, não só para ganhar aquele ponto, mas para ir desgastando o João até o jogo ficar físico e o João não dar conta. O João não deu conta. O João ter suportado por tanto tempo e ter quase vencido um top 10 que estava fazendo isso foi impressionante. O João tem 18 anos ainda e não tem um preparo físico, não tem, ele está em formação ainda. Ele ainda ele vai chegar no auge físico daqui 2, 3 anos. E o Gil Gross aponta, é muito impressionante o que o João Fonseca já consegue fazer aos 18 anos sem ter um preparo, sem ter uma condição física à altura do que exige o circuito, porque o João tem 18 anos e ele não é um jogador precoce do ponto de vista da maturidade física. Ele é um jogador precoce do ponto de vista da maturidade técnica, tática e, enfim, emocional, nem se fala ainda, porque mentalmente ele suportou muito. Porque a derrota não teve nada de mental, nada. A derrota foi física. Mentalmente, João foi muito bem. Ele pifou no terceiro set, se não me engano, ele quase quebrou um raquete, ou quebrou a raquete, primeira vez que eu vi. Mas ali era a frustração de não poder lidar contra a natureza, né? Porque quando você está exausto e o corpo não responde, você não tem mais o que fazer. Você tem que aceitar. E isso te frustra. Porque não tem como você lutar contra a natureza, contra a questão física. Não tem como você ser mágico, né? Não tem como você virar o professor Xavier do X-Men e controlar as coisas pela mente, né? Se o corpo não obedece, não há mente que vá obedecer. É isso. Do ponto de vista técnico, várias coisas aí muito interessantes. Segundo saque do João, enquanto o João esteve inteiro, funcionou muito bem. Saque em geral funcionou muito bem. Foi paciente nas trocas. Não quis rifar a bola, né? Só no terceiro set ele precisou tentar rifar a bola, mas aí ele não conseguia mais bater equilibrado, chegar na bola, se posicionar da forma correta, a bola não anda. Aí é outra coisa, né? Mas enquanto ele teve o controle físico do jogo, ele fez uma partida tática impressionante. O pessoal cornetando muitos slices do João e tal, mas, cara, ele foi brilhante com os slices. Por quê? O De Minaur sliceava, dava o slice, que é o corte, na esquerda do João para parar a bola. E o que o João fazia? O João dava o slice de volta, só que não na esquerda. Ele dava o slice no forehand, na direita do De Minaur. Para quê? Para chamar o jogo de novo para o seu forehand. Isso é taticamente refinadíssimo. Aí também, outro ponto, né? O pessoal, João cometeu 40 erros não forçados e o De Menor 20. Galera, esquece esse negócio de analisar o jogo por quantidade total de erros não forçados. Gente, vamos parar com isso. Vamos aprender com muita humildade, eu estou aprendendo isso com o processo, a não analisar o jogo por estatísticas de erro não forçado, tal, essas coisas. Porque a gente tem que contextualizar. O que é erro não forçado? O que é erro forçado? O que é winner? Qual momento se cometeu os erros não forçados? Por que se cometeram esses erros não forçados? Porque o erro não forçado, para quem não está tão habituado ao tênis, é aquele erro que, em tese, o tenista comete por
por demérito, né? E não por mérito de uma bola que o adversário o forçou a errar. Isso é o erro forçado. Então, por exemplo, a bola que vem na mão, você joga ela para fora, é um erro não forçado. Um saque que o cara te desloca e você chega desequilibrado e só encosta na bola é um erro forçado. A análise aqui, nossa, ela está muito presa a isso. Errou 40 bolas. Mas o erro não forçado, ele também comete porque você está pressionado, porque o adversário está te obrigando a ir para a linha, porque você está cansado, porque você é muito agressivo, então você comete erros não forçados porque está na conta, no balanço. Bom, o tenista que é muito agressivo sabe que vai errar mais bolas, porque ele vai forçar mais. O João sabe, o João já falou isso. Ele falou, eu sei que eu vou errar mais porque eu sou mais agressivo. Então, esquece. Ah, João fez 40 erros não forçados. Nesse jogo não significou nada. É vazio a gente pensar nisso. Até porque a maioria dos erros do João é após trocas longas, erros que ocorreram do meio do segundo set para frente quando ele já estava desgastado. Tanto que no terceiro set foi o set que ele menos errou. Né? Nas estatísticas ali, tá, eu acho que ele errou 7 erros não forçados no terceiro set. Foi o set que ele perdeu. Vou até olhar aqui para vocês verem o quanto que essa questão de analisar jogo por erro não forçado, ela é um absurdo. Eu vou falar disso melhor em outros vídeos. Mas, ó, saca só. 7-1, que o João venceu 7-5. João Fonseca fez, segundo as estatísticas oficiais, porque nomear o que é erro não forçado, o que é erro forçado é muito complicado. Mas, ó, primeiro set, o João fez 14 erros não forçados. Depois eu vou pôr na tela. Ganhou. Beleza? 7-2. João cometeu 20 erros não forçados, o grosso dos erros. Perdeu. Ok? Mas foi 7-5. Terceiro set, que ele perdeu 6-3, ele cometeu 9 erros não forçados. Ou seja, o set que ele cometeu menos erros não forçados foi o que ele perdeu. Então, gente, vamos parar de analisar jogo por erro não forçado. Depois a gente conversa disso, mas vamos parar. A questão é, vitória de Minaur, vitória madura, no físico de um tenista inteligente taticamente, que me surpreendeu e que o João Fonseca valorizou demais a vitória do tenista australiano. Agora então, pessoal, vamos comentar sobre a torcida. Muita gente aí reclamando, torcida, que a torcida foi mal educada, que envergonhou, né? Um bafafá enorme, um exagero enorme. Seguinte, gente, tinha 14 mil pessoas lá e a maioria eram brasileiros. Óbvio que houve exageros. Tinha ali 10, 15, 20, 100 pessoas no meio de 14 mil que se portaram mal. Mas isso, gente, não é só brasileiro, não. É no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, final do US Open foi assim. Na Argentina foi assim. Na Austrália foi assim. Na França é assim. Todo lugar. Mas vamos falar nós, brasileiros. Primeira coisa, é o seguinte. A galera tá começando, a galera que tava lá tá muito marinheiro de primeira viagem. Vai ser um processo. A gente aprender, nós brasileiros, voltarmos a aprender a torcer no tênis, a respeitar as etiquetas do tênis, é um processo. É um processo. Vai haver, né? O pessoal gritou entre os pontos, gritou, não é legal? Não, é até meio constrangedor às vezes. Mas é o seguinte, muito exagero. Eu vou falar o seguinte, o Alex de Minaur elogiou a torcida brasileira. Eu vou ler aqui o tweet dele e vou passar na tela. E vou passar na tela aqui, ó, o tweet do Alex de Minaur. Eu dei uma pistolada com o de Minaur no meio da live, mas besteira minha. Quando ele escreveu o negócio do Rio Open, lá, vou virar hater do de Minaur. Não, calor do momento, raiva da vitória, não tem nada a ver. O de Minaur é um cara muito bacana. Ó o que ele escreveu no Twitter. Apenas espalhando amor por aqui. Provavelmente a atmosfera mais barulhenta que já joguei e curti a batalha. Apenas aqui dando adereço. Deve estar errada a tradução, mas apenas aqui dando adereços ao incrível apoio que o João teve aqui em Miami. Boa noite a todos, né? Only spreading love out there. Possibly the loudest atmosphere I ever played and enjoyed the battle. Just out here giving props to amazing support João has here in Miami. Good night, everyone. Provavelmente foi tem assessoria de imprensa, mas o próprio de Minaur aí, ó, elogiando a torcida. Então, gente, sem crise, não tem vergonha. E eu vou ler outro aqui que sintetiza para mim, aí para mim é
perfeito. Vou pôr na tela também a opinião do João Gabriel Falcade, lá no Twitter, ó, sobre o João e a torcida brasileira. Aí ele fala, aspas para ele, né? Ainda no aeroporto, quando cheguei na fila de imigração, ouvi muita gente falando sobre, aspas, aquele menino brasileiro, o tal do João, que jogaria no dia seguinte. Comecei a prestar atenção, entre parênteses, mal de jornalista, e a enorme maioria não sabia exatamente quem é ele e também não eram fãs do esporte, mas o assunto João virou um passeio de luxo. Hoje, já no complexo, essa impressão se confirmou. Ao meu lado, existia gente que estava vendo tênis pela primeira vez, e tá tudo ótimo. Que lindo ter alguém que me faça o jogo ser mais consumido, mas há um efeito colateral. Quanto mais o Laiane, que foi o árbitro, pedia silêncio, mais gente achava graça e dizia, de nada, obrigado. O tênis tem uma regra de conduta muito forte, mas ele não se explica em um dia. Claro que dos 14 mil presentes no estádio, os viajantes de primeira vez eram minoria, só que ela fez barulho, e realmente foi constrangedor em certos momentos. No mais, todo mundo que estava ali viu de perto um João espetacular, forte, vibrante, corajoso e que perdeu para um excelente e gelado Demon. Para mim, um sonho se realizou muito por sorte, mas como pessoa que vive o tênis desde que conhece por gente, acho que o Brasil vai precisar de mais um tempinho para se ajustar a certos costumes. Fecha aspas, João Gabriel Falcade. Perfeito, galera, perfeito. Galera tá chegando no tênis agora, teve os excessos, mas é uma coisa assim, processo. Aos poucos, o brasileiro vai aprender a torcer, assim como o americano que está acostumado com tênis, assim como o argentino, assim como o australiano, assim como gente do mundo inteiro, em que tem exagero e não tem. Só acho que teve muito, assim, tomou uma proporção muito grande, assim, sabe? Esse lance da torcida. Não, cara. A maioria torceu do show, meia dúzia, e mesmo essa meia dúzia vai aprender a torcer com o tempo. Porque o João veio para ficar. E não atrapalhou o João. O João gosta de torcida, o João chama a torcida, o João não desconcentra. Lá na Argentina, os caras gritando entre ele, os torcedores gritando entre um saque dele e o outro, ele sacando e tá tudo certo. Eu tava comentando esses dias aí com os amigos. O João, quando tinha 18, 16 anos, 15, tava jogando Roland Garros Júnior e a torcida francesa enchendo o saco dele, ele jogando contra o número 1 do mundo juvenil da época, o Gabriel Debrou. E ele tava lá, cara, peitando a torcida no bom sentido, vibrando, comemorando. O João. Gente, não foi a torcida que atrapalhou, a torcida não atrapalhou o João. Foi o Deminauer que ganhou o jogo e o físico do João, que ainda não suportou a batalha, vai suportar ainda. João, muito jovem, a natureza vai corrigir tudo isso e muito trabalho de academia e muito tempo de quadra. Por fim, calendário do João. João volta no Masters 1000 de Madrid, que ocorre a partir do dia 21 de abril. Isso mesmo. O João volta daqui a um mês, vamos colocar assim. Daqui a um mês. Vai ficar aí um mês parado, uma semana de férias, depois treino, depois vai para a Europa. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas calma, gente, tá tudo certo, porque o João é o tenista que mais fez jogos nessa temporada. Desde o Next Gen Finals são 32 jogos. Tenista que mais jogou, tem 18 anos, já tá sofrendo fisicamente, precisa descansar, né? Então, tá tudo certo. Vai ser difícil ficar um mês sem ver jogos dele, é muito bom, mas faz parte, precisa, para ele treinar fisicamente, para ele voltar inteiro, para ele não se lesionar. Tem muito tenista jovem se lesionando por excesso de jogos. Vou fazer um vídeo só sobre isso, mas só pra galera não ficar ansiosa. Mas é isso, pessoal. Sobre a torcida, sobre o João Fonseca. Maravilha. Pô, tem um menino de 18 anos que consegue dar batalha para um 11 do mundo nesse nível. É espetacular. Derrota que faz parte. Deminauer, próxima. Já não sei se vai aguentar o João, vai ter revanche. Seguimos na batalha. Muito obrigado a todos que chegaram no canal. Se inscrevam, curtam o vídeo, ativem o sininho das notificações e fiquem que vai ter bolo. Valeu, gente. Um abraço.